Aleluia, aleluia, aleluia. Bom dia para você que acabou de chegar. Já estamos aqui em lágrimas. Cantar a soberania do nosso Senhor. Cantar aquilo que os seus feitos por nós. Não tem como. Não tem como não derramar as nossas lágrimas. Bom dia para você que acabou de chegar e vamos apresentar as nossas vidas, apresentar este dia diante do Senhor. Bendito és tu, Senhor. Bendito, bendito és tu. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Chega um momento que diante do Senhor nos faltam palavras que possam ser colocadas aos teus pés. Mas reconhecemos nesta manhã a tua soberania. Isso significa que tu estás acima de todas as coisas, acima das nossas limitações, acima de todo o trono, acima de todo o governo, de toda a autoridade que se nomeia neste mundo. Tu és superior a todos eles. Bendito seja o teu nome, Jesus. Debruçamo-nos aos teus pés nesta manhã, reconhecendo a tua entrega, reconhecendo tudo que o Senhor fez em prol dos teus filhos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício vivo, pela tua morte, pela tua ressurreição, pela vida abundante que o Senhor entregou para todos nós, aliançados do Senhor. Somos gratos a Ti por este cuidado eterno. Somos gratos a Ti por essa entrega, pela manifestação dos Teus atos de um servo humilde, quebrantado, que se entregou por nós, que se humilhou até a morte e morte de cruz. Obrigado, Jesus. Não nos cansamos de cantar os teus feitos, de proclamar os teus feitos, porque a atmosfera onde nós nos encontramos precisa ser formada por essa ideia, por esses valores, mais do que uma ideia, princípios, palavras liberadas, palavras estabelecidas como fundamento para as nossas vidas. Bendito sejas tu, Jesus. É este teu poder, o poder do Calvário, a tua entrega, mas a tua ressurreição, o poder que há no Calvário, adentre cada lar nesta manhã, possuindo cada pessoa neste ambiente desta live, restaurando, curando, libertando, salvando, renovando. Adentre, Jesus, em cada lar, com o poder salvador, com o poder redentor, curador, libertador,
diante de cada situação que nos é apresentada neste momento. Tu sabes das necessidades de cada um que aqui se encontra. Tu sabes das tuas dores, das desilusões. Tu sabes, ó Deus, das lágrimas que estão sendo derramadas. Tu sabes, ó Deus, das dúvidas, dos questionamentos. Tu sabes das preocupações, das ansiedades que foram geradas, ó Deus, por causa dessa situação que estão vivenciando. Mas eu te peço nesta manhã, entre com provisão para cada um. Libera o teu favor. Libera uma nova atmosfera dentro desta casa, que está esfriando diante de tantas situações contrárias, diante do caos que se formou no ambiente desta família. Adentre neste ambiente e transforma este caos em vida. Haja luz dentro desta casa. Haja vida diante das palavras de morte que foram liberadas. Haja vida diante das palavras de destruição, das palavras negativas. Pai, eu percebo um ambiente triste. Eu percebo um ambiente opressor nesta manhã. E pessoas que estão vivenciando isso dia após dia dentro da sua casa. Eu clamo ao Senhor pelo poder que há na tua palavra. E sabemos que no reino do Espírito não existe distância. Invada este ambiente agora na autoridade do nome de Jesus. E transforma esse ambiente. E traga vida. Traga alegria. Traga palavras de vida. Traz, ó Deus, uma infusão de poder dentro deste lar nesta hora. Na autoridade do nome de Jesus. Onde se estabeleceu um caos, eu libero uma palavra declarando: haja vida. Onde existe um ambiente de confusão, de guerra, eu declaro: haja paz. Onde há um ambiente de enfermidade, de doenças contínuas, cessa hoje. Cessa hoje. Essa enfermidade, eu declaro um ambiente de cura. Eu declaro a formação de um ambiente de saúde dentro deste lar, nesta hora, na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro, Pai, a manifestação do teu poder dentro deste lar. Declaro provisão do alto. Provisão do alto. Para o suprimento das suas necessidades. Haja esperança. Haja harmonia. Haja provisão. Seja ela espiritual, emocional, saúde física. Na autoridade do nome de Jesus, cadeias opressoras sejam quebradas agora na autoridade do nome de Jesus. Cadeias depressoras nesta mente sejam quebradas agora na autoridade do nome de Jesus. Haja alegria dentro deste lar. Haja vida. Haja um novo olhar, uma nova perspectiva de vida.
no ambiente desta casa. Eu declaro e profetizo uma mudança neste quadro, na autoridade do nome de Jesus. E eu declaro a manifestação do poder de Deus entrando nesta família, nesta hora, na autoridade do nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Meus amados, nós estamos vendo nesses dias, iniciamos uma palavra voltada para o tema da tristeza para a esperança. Como saímos deste ambiente da tristeza para a esperança? Que caminho nós trafegamos para este lugar? E nós iniciamos ontem falando em cima do Salmo número 42. E eu quero lê-lo novamente. Diz assim a palavra, o salmista: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Estou lendo na versão da NVI, da nova versão internacional. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntaram o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia, e de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os ossos, os meus ossos, sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Tema de hoje da nossa live: da tristeza para a esperança. Como sair desse território e trafegar para este outro? Como poder me levantar desse lugar de abatimento para este lugar de satisfação? Iniciamos ontem falando em cima desse salmo, um salmo que mostra tristeza, um salmo que mostra abatimento, um salmo de angústia, de um pai que está fugindo de um confronto, fugindo de uma ameaça do seu próprio filho. É um salmo de Davi, onde mostra Davi fugindo de Absalão, seu filho, que está o ameaçando. E essa história triste traz para a gente algo interessante que a gente pode meditar, que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Como resolver questões da tristeza para nos posicionarmos neste lugar de esperança. Esse é o nosso assunto de hoje. Eu aproveito, antes da gente iniciarmos a palavra,
Eu queria que você pudesse enviar aí os aviãozinhos para os seus amigos, para a gente convidar pessoas diferentes, amigos diferentes que precisam de uma palavra como essa. Faça isso, por favor. Envie aí esse esquadrão para abençoar outras pessoas. Mas ontem nós começamos a falar que para a gente sair deste lugar de tristeza para o ambiente da esperança, para desfrutarmos do ambiente da esperança, ontem nós falamos alguns pontos, e o primeiro foi: busque a Deus quando tudo está bem. Busque a Deus quando tudo está bem. Por que eu vou buscar quando tudo estiver bem? Eu não vou esperar a situação apertar para buscar a Deus, eu não vou esperar as coisas chegarem no nível de angústia, de aflição para buscar a Deus. Não, eu vou colocar o meu dia a dia, buscar no meu dia a dia a oportunidade de levantar elementos necessários, fazer um depósito, e um depósito de coisas que me dão esperança, um depósito de fé, um depósito de paz, um depósito de palavras de edificação, para que lá na frente, no momento oportuno, a gente tenha elementos necessários dentro de nós para contrapor toda e qualquer situação contrária que vier sobre nós ou que vierem sobre nós. Guardar dentro de nós palavras, guardar dentro de nós promessas de Deus para o tempo oportuno, vai nos dar a satisfação, vai nos dar a alegria e vai nos dar vida quando de repente, num território de ameaça, quando de repente se levantarem os mares revoltos, as tempestades sobre nós. Não espere as coisas ficarem difíceis, ficarem mais difíceis para você se entregar completamente a Deus. Não. Nós nesse mês de abril, nós estamos declarando o mês do sobrenatural, estamos hoje no nosso 3º dia de jejum pelo sobrenatural de Deus. Porque estamos vivendo um momento difícil na atualidade, agora? De repente sim, ou de repente não. Mas se não, eu vou aproveitar esse tempo e vou me alimentar, eu vou me fortalecer, porque nesse tempo de fortalecimento eu estou me preparando para o tempo da adversidade que pode chegar a qualquer momento. A palavra nos instrui a tomar as armaduras de proteção, as armaduras de combate para resistir ao dia mau, quando o dia mau chegar. Saberemos quando esse dia mau vai chegar? Não. Mas nós vamos alimentar, nós vamos fortalecer, nós vamos buscar essa edificação, nós vamos buscar esse crescimento, é no tempo onde tudo está bem, para termos a força suficiente para vencer os momentos turvos que atravessaremos, que de repente poderão aparecer a qualquer momento. Então busque a Deus quando tudo estiver bem. É isso que o salmista está dizendo para a gente nos versículos número 1 e 2. Como a corça anseia por águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? O texto aqui traz para a gente um elemento, uma figura da corça que anseia por águas. É interessante que aqui a corça, ela não deseja água para viver melhor, mas ela deseja água para sobreviver. E o texto está nos ensinando que nós precisamos da presença do Senhor como elemento essencial para a nossa sobrevivência. Trouxemos o texto de C.S. Lewis, que traz para a gente um confronto muito grande, que ele diz que Deus sussurra por meio dos prazeres, fala por meio da consciência. Agora veja bem o que ele diz: contudo, ele grita por meio dos sofrimentos. Este é o seu megafone para despertar
um mundo surdo. O que o texto está dizendo para nós? Que Deus usa os sofrimentos como uma maneira de chamar a nossa atenção para Ele. O que você está passando hoje? Será que Deus não está querendo levar você para um outro nível? Então pense nisso. Se fortaleça nesse tempo para se preparar para o dia de amanhã. Se fortaleça nesse objetivo de ser conduzido por Deus nessa rota nova, nesse caminho novo que Ele quer te conduzir. A segunda coisa que nós vimos ontem é que para a gente sair deste ambiente da tristeza para desfrutarmos da esperança, vença a tentação de pensar que Deus não está te ouvindo. Ontem fizemos uma oração aqui e oramos para que toda dúvida, todo espírito de dúvida caísse por terra. Todo espírito de incredulidade caísse por terra. Porque no momento da adversidade, a primeira coisa que geralmente o inimigo tenta fazer nas nossas vidas é duvidar do poder de Deus. E uma maneira que eu tenho de sempre contrapor a isso, quando o texto do versículo 3 deste Salmo 42 diz assim: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Talvez pessoas não tenham te perguntado onde está o seu Deus, cadê o poder do seu Deus? Mas talvez você tenha se questionado, cadê o meu Deus? Onde está o meu Deus? Cadê Deus que não age? Eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho feito tudo. Querido, mesmo que aparentemente você não esteja percebendo o agir de Deus, não permita que a dúvida encontre espaço na sua mente e no seu coração. Entrou a dúvida, a fé saiu. E você não vive pelo que você vê, você vive pelo que você crê. Entenda bem isso, você vive pelo que você crê. Não espere ver as coisas para você acreditar. Deus está te falando nesta manhã. Se você ainda não recebeu, se você ainda não experimentou aquilo que Ele tem para liberar sobre a sua vida, espere. Continue crendo. Continue acreditando que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos e do que cremos. Vença a tentação de pensar que Deus não está te ouvindo. Quando vier a dúvida, lance a palavra. Quando vier a dúvida, estabeleça ali um propósito de confrontar, de você mesmo confrontar esse tipo de pensamento. Nós lemos ontem Isaías 49, 15 e 16. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, tem uma outra versão que diz, ainda que ela venha a se esquecer, ainda que isso fosse possível, a palavra diz, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você na palma das minhas mãos, seus muros estão sempre diante de mim. O que a palavra está dizendo aqui? Mesmo que tudo possa acontecer aqui na terra, mesmo que tudo possa acontecer aqui de pessoas que você não espera, o teu Deus não. O teu Deus não. Se a palavra está escrito que o teu Deus não vai se esquecer de você, essa situação que você está enfrentando será resolvida. Deus sempre age no momento certo. Deus sempre tem a palavra certa para o momento certo, então creia. Continue crendo, não esfrie, não esmoreça na fé. Não baixe a sua guarda.
Levante-se, proclame a palavra, está escrito, Senhor. Quando a dúvida vier, quando questionarem o poder do seu Deus, levante-se e coloque a palavra. Eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não se podem comparar com a glória que há de vir. Eu elevo os meus olhos para o alto e recebo da parte do Senhor aquilo que o Senhor falou vai acontecer, aquilo que o Senhor estabeleceu está estabelecido. Maior é o que está em mim do que aquilo que está no mundo. Deus não se ausenta do trono e de lá Ele ordena a sua bênção. Um outro ponto que nós falamos ontem, eu queria que você escrevesse este: faça uma autoanálise do motivo do seu sofrimento. Esse nós ainda não falamos sobre ele. Faça uma autoanálise do motivo do seu sofrimento. O versículo 5 diz assim a palavra: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? O salmista aqui questiona, não Deus, mas questiona as suas emoções. Eu chamo aqui, através dessa linguagem, pergunta retórica, ele traz para nós um ensino muito grande. E geralmente eu tenho esse hábito, e eu faço uma loucura nesse momento, eu coloco 2 cadeiras. Quando de repente estou passando por uma situação bem difícil, que a minha alma ali começa a entrar em conflito, eu sento numa cadeira e coloco uma outra cadeira vazia na minha frente e digo para minha alma: diga, minha alma, o que está te perturbando? O que está te perturbando, minha alma? E aí a alma começa a falar e de repente até questionar. Depois que eu deixo a falar, eu mando a Bíblia. Eu me levanto com a inteligência espiritual e declaro aquilo que a palavra diz. Declaro aquilo que está escrito nas promessas de Deus. Querido, o primeiro passo, o primeiro processo do salmista para ter a sua tristeza, o seu lamento resolvidos, foi fazer uma autoanálise. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E ele diz: espera em Deus. Ou seja, ele dá um comando para as emoções dele. Não fica oscilante, hein? Espera em Deus. Espera em Deus. Deus fará. Deus estabelecerá. Deus se levantará do seu trono e dará o comando para que essa história possa ser mudada, possa ser transformada. Ele se pergunta: por que está tão triste? Queridos, há pessoas que não querem pensar no problema. Há pessoas que enveredam pela bebida para esquecer dos problemas. Há pessoas que procuram distrações. Há pessoas que até são compulsivas em comprarem, em usarem cartões de crédito quando o problema está latente ali, está criando um outro problema. E há pessoas que dizem que o tempo é o melhor remédio. Não. São pessoas que colocam o problema debaixo do tapete. Isso não vai se resolver. Querido, o melhor jeito de você resolver essa situação é você mesmo confrontá-la por aquilo que a palavra diz. Está abatido? Está entristecido? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Eu vou louvar a Deus, eu vou usar os meus lábios para louvá-lo, eu vou usar os meus lábios para agradecê-lo, eu vou usar os meus lábios para profetizar o contrário. Esse é um posicionamento de fé, querido. Essa é a maneira que você tem de resolver essas questões oscilantes da sua vida. Diga para a sua alma o que ela precisa ouvir. Diga para as suas emoções para que haja um equilíbrio.
Pegue as promessas de Deus, libere a palavra de Deus, libere a palavra em cima das circunstâncias para que as circunstâncias sejam transformadas por ela. Abra sua boca e declara a palavra, que muitas vezes os problemas tentam silenciar a sua voz. Muitas vezes, quando você está envolvido nos problemas, a sua tendência é ficar calado. Ou outros começam a liberar palavras negativas. É nesse momento que você precisa exercer a sua fé. É nesse momento que você precisa olhar para o seu sofrimento e dizer, vai passar. Às vezes, diante de uma situação difícil, nos faltam palavras. E às vezes, até mesmo na sua maneira de orar, você não encontra palavras para orar. É aí que eu, muitas vezes, em determinados momentos, eu só digo, tu estás comigo. Uma outra maneira de eu contrapor essa situação é colocar cânticos que liberam palavras de fé. É colocar músicas que ativam a minha fé. É colocar músicas que levantam a minha fronte, que me faz olhar para o alto, que me faz olhar para o autor e consumador da minha fé. Músicas que me dão esperança. Músicas que cantam a palavra. Essa é a maneira de você trabalhar tudo isso. E acima de tudo, também para você sair deste lugar da tristeza para o ambiente da esperança. Escreva aí, por gentileza, desabafe com Deus e com uma pessoa especial. Desabafe com Deus ou com alguém especial. Primeira coisa que você precisa é abrir o seu coração para Deus. Nós já temos ensinado isso aqui através das nossas lives. Eu vou aproveitar o momento e colocar o meu coração diante de Deus. Pai, veja como eu estou. Estou me sentindo abatido, estou me sentindo triste. A angústia tem tomado espaço no meu coração. Eu vou chegar diante de Deus e vou abrir o meu coração. O texto no versículo 7 diz, abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. É dessa maneira que eu tenho me sentido, Pai. Tenho me sentido abatido, tenho me sentido para baixo. Você pode ter uma pessoa, de repente um líder do seu pequeno grupo, um líder do seu GC. Você pode ter alguém de referência em que você pode depois sentar e dizer, ore por mim. Eu não estou me sentindo bem. Ore por mim que eu estou me sentindo para baixo, que eu estou me sentindo entristecido, queridos. Nós precisamos colocar a tristeza para fora, para Deus, através das orações, mas também através da ajuda que nós pedimos aos nossos irmãos da fé. E um dos motivos de desenvolvermos uma depressão é o isolamento. Em você não colocar os seus sentimentos para fora. Não quero falar do problema. Eu não quero falar do problema. Primeiro eu vou para Deus, para a pessoa certa. Ali eu posso abrir o meu coração, que eu não vou contaminar Deus. Ali eu posso falar até mesmo o que eu não devo. Eu vou falar e Deus me entende. Depois que eu sair da presença de Deus, eu posso compartilhar com alguém. Mas só depois de ter rasgado meu coração diante de Deus. E como fizemos ontem, em cada ponto nós oramos, vamos orar para que aprendamos a desabafar, a orar e a compartilhar as nossas tristezas. Pai querido, coloco diante do Senhor cada pessoa que está por aqui enfrentando um problema, que tem se sentido, Pai, isolada, tem vivido de repente um período de depressão, tem se sentido oprimida por essa situação que lhe acometeu. Eu oro nesse momento, Pai, para que haja um destravar
espiritual na vida desse meu irmão que aqui se encontra, a fim de que ele tenha, Pai, a liberdade, acima de tudo, ele possa ir para o seu secreto e entrar nesse ambiente e chorar diante do Senhor e se quebrantar diante do Senhor e colocar as suas lamentações diante do Senhor, e que o Senhor se levante do teu trono, erga o teu cetro de justiça sobre ele, a fim de que ele seja restaurado de todo abatimento, na autoridade do nome de Jesus. E por fim, o nosso último ponto, para você sair da tristeza para a esperança: profetize a sua vitória. Escreva aí pra gente: profetize a sua vitória. Último ponto: profetize a sua vitória. Escreva aí para nós. Veja o que diz o versículo número 11. Diz a palavra, o que ele diz para nós. O que o salmista nos instrui no versículo número 11. Ele diz assim, vamos ler na versão da Bíblia NVI: por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. O salmista não está dando ênfase no problema. Ele está dando o valor no poder que tem esse Deus, na força que tem esse Deus. Queridos, as vitórias são para aqueles que confiam, para aqueles que esperam no Senhor. Será que quando Davi foi enfrentar Golias, ele estava nervoso? De repente sim. Mas o que fez de Davi um vencedor sobre Golias? Porque antes dele se colocar ali na batalha, ele profetizou a palavra, ele profetizou a vida, ele profetizou a vitória, ele profetizou a derrota do gigante. O que tem saído da sua boca? Eu insisto isso. Quando Moisés estava ali diante do Mar Vermelho, o povo desesperado, consequentemente, Moisés olhou para trás e viu o exército de Faraó se levantando para destruir aquele povo. Mas Moisés tirou seu foco daquilo que estava lá atrás, deixou de olhar para o retrovisor e colocou-se diante do mar, colocou seus olhos naquilo que Deus havia falado e abriu o Mar Vermelho, depois de ter colocado seu foco nas palavras que Deus havia liberado. Moisés levanta o seu cajado e esse mar vai se abrir. Mais uma vez eu digo, que palavras têm saído dos seus lábios em tempos de adversidade? Quando nós olhamos para a vida de Abraão, que Deus havia pedido a Abraão para sacrificar o seu único filho, eu fico imaginando a noite que antecedeu a subida de Abraão ao Monte Moriá para sacrificar o seu filho. Será que Abraão dormiu? Será que ele ficou angustiado? Mas eu creio que nesse momento, mesmo momento de angústia, mesmo momento de dor, Abraão se alimentou das promessas de Deus. Porque quando ele chega ali, quando Isaac pergunta para ele: papai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, mas aonde está o cordeiro? E o pai subindo o monte com o filho. E Deus havia pedido para que esse filho fosse sacrificado. Abraão
tinha tanta convicção nas promessas de Deus naquele momento angustiante, que ele disse: Deus mesmo proverá para si um cordeiro. Por mais que ele tivesse escutado uma voz dizendo: você vai levar o seu filho, seu único filho, para ser sacrificado. Só que tinha uma promessa antes, da descendência de Abraão, que ela seria mais numerosa do que as estrelas dos céus e do que os grãos de areia na praia. Eu te pergunto, quando os problemas chegam, em que você dá mais ênfase? Nas promessas de Deus para a sua vida ou nos problemas que surgiram? E nós sabemos que quando Abraão está lá para sacrificar o filho amarrado, o filho lá já sobre as lenhas para ser sacrificado e queimado. E quando ele levanta a mão, o anjo do Senhor diz para Abraão: é o suficiente. A fé de Abraão era tão grande que ele tinha certeza de que as promessas de Deus se cumpriria, porque Deus poderia até mesmo ressuscitar o filho que ele mesmo havia abatido. Abraão, ali no monte Moriá, pôde experimentar da primeira expressão onde nós vemos na Bíblia Jeová Jireh, o Deus da provisão. É esse Deus que está aí aonde você se encontra. É esse Deus que está aí aonde você se encontra. É dessa maneira que devemos viver, por fé e não por vista. O salmista diz: ainda eu o louvarei. Mesmo que a alma esteja abatida, mesmo que eu esteja vivendo esse sofrimento com o meu filho, essa ameaça do meu próprio filho que se levantou contra mim, mesmo assim eu não reclamarei. Mesmo assim eu o louvarei. Comece com as palavras, mas palavras do trono da graça. Querido, antes de lançar a pedra, Davi lançou palavras de fé. Enquanto todo o exército de Israel ali tremia diante do gigante, Davi enxergava algo diferente. Ele não apenas viu um gigante ameaçador, mas ele viu um inimigo derrotado pelo poder do Deus vivo. E com coragem e com autoridade, Davi expressa o versículo tão conhecido por todos nós: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Qual a palavra de Deus você tem nesse exato momento? Ele não te desampara. Ele está contigo. Ele te diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Davi profetizou a vitória, querido. Não foi quando a vitória aconteceu, mas ele profetizou a vitória antes de tomar uma decisão, antes de agir. As suas palavras foram mais afiadas do que qualquer espada, porque elas estavam alinhadas com a vontade de Deus. Aquela pedra, ela não foi lançada ao acaso, mas ela foi impulsionada por uma fé inabalável. Assim como Davi, queridos, quando declaramos a palavra de Deus sobre as nossas batalhas, já estamos vencendo. Então profetize a vitória antes mesmo de você ver a mudança, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Esperar ver a mudança para declarar, isso não é fé. Esperar ver acontecer para depois você dizer: não, eu vou profetizar a vitória antes da mudança acontecer. Profetize isso na sua vida nesta manhã.
eu ainda o louvarei pela vitória. Será que você pode escrever isso aí? Eu ainda o louvarei por essa vitória que você vai desfrutar, por essa vitória que você vai ver acontecer. Então, queridos, busque a Deus quando tudo estiver bem. Vença a tentação de pensar que Deus não está te ouvindo. Faça uma análise, uma autoanálise do motivo desse seu sofrimento. Desabafe com Deus. Procure alguém também para você desabafar, alguém que tenha credibilidade. E acima de tudo, profetize a sua vitória. O grande problema do salmista era estar afastado do lugar da adoração a Deus. Talvez este seja o maior problema do ser humano, o maior problema que o ser humano pode enfrentar, o distanciamento de Deus. Eu te pergunto, você está em comunhão com Deus? Talvez o seu problema seja esse o motivo. Você se afastou, baixou a guarda, e quando nos afastamos dele, nós trazemos problemas por causa dos nossos próprios pecados, por causa das nossas próprias decisões. Como está a sua temperatura espiritual? Frio, morno ou quente? Como está? Foi o ser humano quem se distanciou de Deus, acreditando que assim ele poderia ser mais livre, que ele poderia ser senhor de si, das suas próprias escolhas. Isso aconteceu com Adão e Eva, que se afastaram de Deus. Diz a palavra em Isaías 59, versículo 2: mas as vossas iniquidades é que fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. É um momento a gente também fazer uma análise. Será que essa frieza espiritual não foi provocada por mim? Como é que está a sua busca? Como é que está a sua entrega? Você quer que Deus haja, mas você não faz a sua parte? Como você está agindo? O que você está fazendo? Autoanálise é importante para uma tomada de decisão. Mas eu quero declarar que o amor de Deus por você é tão grande que Ele entregou essa palavra, para que você possa, nessa manhã, se levantar e consertar a sua rota. Para isso, existe o arrependimento. Uma mudança de rota, uma mudança de caminho, para chegar neste lugar, para ser alguém mais que vencedor. Esse é o seu destino. Isso é o que o Pai tem reservado para você. Você é filho. Volte-se. Volte-se. Volte. Enfrente os problemas. Reconheça os seus erros. Reconheça suas limitações. E recomece de onde você não deveria ter saído. Está se sentindo frio espiritualmente? Volta a congregar. Volta para a leitura da palavra. Volta a comer da palavra, para que você possa se levantar e aí sim ser mais que vencedor. Essa é a maneira de você sair da tristeza para estar no lugar da esperança. Que Deus te abençoe, te fortaleça. Amanhã a gente se encontra mais uma vez para esse tempo muito especial, para essa live de edificação na sua vida. Espero que você tenha sido edificado com essa palavra. Amanhã às 6h30 a gente se encontra aqui. Deus te abençoe. Abençoe sua família, suas decisões. Você aí recebeu vários princípios que nós trouxemos aqui. Aplique-os. Se esforce para aplicá-los, para que você possa se levantar neste lugar que Deus tem para você. Fique na paz.
Beijo no coração. Deus abençoe você, toda a sua família. Até amanhã, 6h30.